Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula, nesse treinamento aqui para você conquistar tudo aquilo que você deseja na sua vida através de quê? Vencendo o mal-estar emocional, vencendo o estresse, a ansiedade, as preocupações. Você já tem visto aqui que essa ferramenta, ou seja, conseguir vencer essas áreas da sua vida é que te vai fazer conseguir chegar do outro lado, alcançar o emprego dos seus sonhos, ter a vida e os relacionamentos que você sempre sonhou. Você já viu aqui que se você não tiver uma condição emocional e mental saudável, você não vai conseguir vencer isso. Você já viu aqui que se você estiver submerso em ansiedade, preocupações e estresse, você não vai alcançar a vida tão almejada que você sempre sonhou, o emprego dos seus sonhos, o negócio dos seus sonhos, o desfrutar da forma mais prazerosa possível, das coisas mais belas da vida. Tudo isso não é possível se você não tiver bem-estar emocional. Então, você precisa de quê? De ferramentas, de formas de como lidar com isso. E nesse momento eu quero trazer para você uma forma poderosa, muito poderosa, para você aprender a lidar com diversos problemas da sua vida, problemas que talvez você esteja enfrentando e que você não conhece esse inimigo, mas hoje eu quero mostrá-lo para você. Só que antes eu quero te contar uma história, exatamente para exemplificar aqui o poder dessa ferramenta para você, tá bem? Olha, tinha um local que eu trabalhava e nesse local tinha lá um amigo nosso, conhecidíssimo da galera lá, que ele estava sempre com trabalhos apertados, corridos, era sempre aquela pessoa que estava ali toda enrolada. E às vezes a gente via ele ali desesperado pedir ajuda para as pessoas. Ele sempre recorria a uma amiga nossa lá. E ele o que fazia? Sempre recorria a essa nossa amiga, uma nossa amiga que a gente tinha no escritório, no trabalho lá, onde a gente trabalhava. E ele falava: ô fulana, me ajuda aqui, eu sei que você tem muita habilidade com isso, e realmente ela tinha muito a manha para fazer aquilo, ela era uma expert naquela área, e claro, ela ajudava ele, resolvia o problema dele, mostrava ali para ele: olha, você faz isso aqui, você não está conseguindo por isso, e ele: não, obrigado, valeu, nossa, obrigado demais, você é fera. E, enfim, era sempre aquele problema. E ele estava sempre enrolado com coisas para resolver e sempre estava atarefado, não tinha problema para, não tinha tempo para nada. E de repente ele estava sempre pedindo ela. E aí outro dia a gente viu: ô fulano, empresta, vem cá, me ajuda aqui. Eu sei que você sabe, qual que é a dica para resolver isso aqui mesmo e tal. E pedia para ela e ela, claro, ajudava. Às vezes era uma coisa até rápida para ela, que já tinha habilidade, né, e tinha grande experiência com aquilo. Ela ajudava ele e rapidamente ele conseguia resolver. E isso assim era rotina. A gente vivia ali trabalhando no local de trabalho e as pessoas comentavam: ô fulano ali, já vem ele, já vem querer pedir alguma coisa. Às vezes até perguntava para mim ou para outro amigo, mas geralmente quem atendia muito era essa nossa colega. Primeiro que ela sabia muito, mas ela era mais solícita, né? Mais assim, tinha um coração ali mais bondoso, assim, digamos, para poder ajudar ali o nosso amigo. Só que chegou uma certa época, uma certa altura, que ela parece que viu que ele também gostava de trazer aqueles monte de problema para ela e também acabava que não, ele gostava daquilo e acostumava com aquilo. Acaba que ele também não desenvolvia a sua própria habilidade. E o que aconteceu? Teve um certo dia que ela simplesmente falou assim: olha, eu não vou poder te ajudar mais não. Eu já fiz isso para você não sei quantas vezes, já te expliquei várias vezes, te ensinei, é simples, é fácil. Só que você parece que está querendo jogar para mim o seu problema, não quer ter compromisso com o seu trabalho. E olha só, eu não posso parar o meu tempo, parar as minhas atividades aqui para fazer o seu trabalho. Você não vai me dar o seu salário, não vai? Não tem jeito, né? Brincou com ele, né? Então, olha só, eu acho que você tem que resolver o seu problema. Você é capaz, tem capacidade de conseguir resolver isso, tá bem? Então, vai lá e resolve e não vem falar nada não. E olha que interessante. É exatamente essa história que eu queria contar para você, para trazer aqui essa lição, para você entender o poder aqui dessa ferramenta que muitas das vezes você pode estar vivendo na sua vida. Às vezes você tem experimentado coisas semelhantes na sua vida. Nós temos visto que a ansiedade, preocupação e estresse, ele tem vários causadores. Muitas coisas podem causar estresse, ansiedade na sua vida. Talvez você está atarefado, cheio de coisas para fazer. Às vezes você acorda pensando nas mil coisas que tem para fazer, trabalha o dia todo e chega no final do dia você pensa assim: nossa, eu não fiz nada. E ainda está cansado emocionalmente, cansado emocionalmente. Parece que carregou o mundo nas costas, não é verdade? E no final das contas não fez quase nada
ou nada daquilo que você pretendia para fazer. Será que na sua vida também não tem esses ladrões emocionais? Será que na sua vida também não tem ou pessoas, ou situações, ou emprego, ou ao parente, a família, alguém que esteja roubando de você o seu bem-estar emocional, causando, gerando em sua vida esse estresse também? Será que não tem? Olha, eu posso afirmar para você que grande parte dos problemas relacionados a estresse e ansiedade vem desses ladrões emocionais. Eu chamo de ladrões porque eles vêm e roubam, ou muitas das vezes esses furtadores, né? Porque o furto, muitas das vezes a pessoa nem percebe na hora. Às vezes na hora você não percebe que aquilo está roubando a sua energia, a sua vitalidade. Às vezes você não percebe que é aquilo que é o causador do seu estresse e da sua ansiedade. Mas olha, pode ter certeza que ele está lá, atuando, roubando, tragando para si a sua energia vital e a sua energia emocional. Então eu quero trazer um hack, uma dica, uma ferramenta poderosa para você aprender a lidar com essa demanda na sua vida e você não ficar mais estressado com esses ladrões emocionais. Eu vou trazer aqui uma dica super poderosa e matadora, um método matador para você identificar e acabar com esses problemas, tá joia? Então a primeira coisa importante que você precisa saber é identificar quem são os ladrões emocionais que estão aí roubando a sua saúde emocional. Quem são as pessoas que muitas das vezes drenam o seu bem-estar emocional? Quem são esses amigos, digamos assim, que representam esses amigos, né? Que acabam que trazem sempre para você um problema, uma demanda, uma preocupação, que às vezes nem era para você resolver, era para eles resolver, se comprometer com esse problema, mas muitas das vezes trazem para você. E você muitas das vezes, para não ficar assim chata, você quer ali resolver, dar um jeito, ajudar, mas acaba tirando de você a sua saúde emocional. Então você vai identificar quem são essas pessoas. E aí agora eu vou te dar um passo a passo poderoso para você filtrar isso. Você vai acabar com pelo menos 50% dos seus problemas. Olha que interessante, olha que poderoso. Esse hack aqui vai trazer para você uma habilidade de acabar com 50% dos seus problemas e preocupações e motivos de estresse. Isso parece ser bom, não é verdade? Então olha só, olha esse passo a passo. Toda vez que alguém chegar com um problema para você, pode ser no seu trabalho, pode ser em casa, pode ser na igreja, na escola, em qualquer lugar que você estiver. Pense nos lugares onde você enfrenta a maior demanda emocional relacionado a problemas que as pessoas trazem para você ou que chegam até você. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aí agora o papel e caneta, né, que você preparou aí, para você anotar essas dicas aqui, esse passo a passo. Então, se alguém chegar com problemas até você, o que você vai fazer? O que você vai pedir para essa pessoa? Você vai anotar essas perguntas aqui e primeiro pedir que ela responda essas perguntas. Depois, só depois que ela responder essas perguntas, é que você vai se envolver no problema dela. Sabe por quê? O que acontece é que muitas pessoas, como esse meu amigo, por exemplo, querem terceirizar o seu problema. E essas perguntas aqui, esse método, é matador. Por quê? Isso vai ajudar que as pessoas, essas que chegam até você, filtrem pelo menos 50% dos problemas. Isso se não acontecer mais ainda. Olha só, então a pessoa chegou para você, trouxe um problema, você vai fazer para ela as seguintes perguntas e até pedir para ela anotar também, se for por mensagem ou se for por e-mail, você manda um e-mail, talvez preparação para uma reunião, por exemplo, reuniões que às vezes não são nada produtivas, não é verdade? Então você vai usar essa ferramenta. Você vai perguntar as seguintes perguntas, olha só. Número 1, olha, qual que é o seu problema? Qual o problema que você tem? Anote exatamente o problema que você está me trazendo, que você está dizendo que tem, que é um problema. Anote, qual que é exatamente o problema? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2, qual que é a causa do problema? Ou seja, o que causou isso? Qual que é a causa? De onde vem esse problema? Faça a pessoa anotar e responder isso, tá bem? Ela precisa trazer para você isso tudo anotado depois, ou já pensado, já decorado, as respostas para essas perguntas. A terceira pergunta que você vai fazer a ela é a seguinte: quais são todas as soluções possíveis para esse problema? Quais são as possibilidades para resolver esse problema? E você vai dizer que, olha, você precisa pensar em soluções para esse problema. E como sugestão,
peça que ela pense em pelo menos 5 possíveis soluções. No mínimo 5, mas tem que ser de 5 a 10. Ou seja, quais são as possíveis formas de resolver esse problema? Peça para essa pessoa anotar essas soluções, tá bem? Mais uma vez eu repito, não deixe que ela venha até você sem essas anotações, porque a grande chave, o grande segredo dessa ferramenta é ela chegar com isso anotado, que vai ajudar muito a elaborar, e você vai entender o porquê. E a quarta pergunta e última pergunta vai ser a seguinte: qual é a solução que você sugere para esse problema? Qual que dessas soluções que você anotou aqui, de 5 a 10, qual delas você sugere para resolver esse problema? Conta para mim. O que você anotou aí? Qual que foi a ideia que você teve para resolver o problema? Eu preciso saber. E o que vai acontecer? Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que a pessoa pare para refletir no problema dela. Isso ajuda para que ela consiga refletir quais que são os passo a passos para resolver aquele problema. E, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ter menos estresse e ansiedade e preocupações que não são suas. Eu tenho certeza que isso vai diminuir no mínimo 50% dos seus problemas. As práticas mostram que chega a ter mais. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não querem se comprometer em resolver o problema. É o problema lá do meu amigo e como de muitas pessoas que talvez você conhece. As pessoas querem transferir para o outro a solução dos seus próprios problemas. E talvez você que está aqui tenha carregado muitas pessoas nas costas. Às vezes o seu filho, marido ou esposa, às vezes um amigo de trabalho, alguém da igreja, alguém da escola. Tá vendo que você tem que carregar nas costas? E com isso, sabe quem que fica prejudicado? Você. A sua saúde emocional é que fica prejudicada. E com isso, você fica limitado a conquistar as coisas que você tem que conquistar. Você deixa de conquistar os benefícios, o dinheiro que você deveria conquistar, a vida financeira que você queria, a carreira no trabalho que você queria, o seu trabalho, a evolução do seu trabalho você não consegue ter. Por quê? Porque você está preso, travado, tendo que resolver e se preocupar com coisas dos outros. Por isso eu estou trazendo para você essa ferramenta que ela parece ser simples, mas é muito poderosa. E a pessoa que não quiser responder esse tipo de questionário é porque ela não quer resolver o problema. Ela não quer ter o compromisso de resolver o seu problema e quer transferir para você. Interessante é que essa ferramenta também vai te ajudar a resolver os seus próprios problemas. Veja bem, esse método vai ajudar você para ter clareza para resolver os seus próprios problemas. Então pense, qual é o problema que você está enfrentando? Faça essas perguntas para você mesmo. Número 1, qual é o problema que você está enfrentando nesse momento? Quais são as preocupações que você está enfrentando nesse momento? Responda no caderno. E a segunda pergunta, qual é a causa desse problema? O que causou esse problema que você está enfrentando? E a terceira pergunta, quais são todas as soluções possíveis para esse problema? Agora é a sua vez de treinar esse mesmo exercício. Quais são as soluções? Pense aí em 5 a 10 soluções possíveis. E a pergunta número 4 é qual a solução que você mesmo sugere? Você vai escolher dessas 5 ou 10 soluções, qual que é aquela que você achou mais interessante para resolver esse problema? Qual que é aquela que você escolheria para resolver esse problema? Ou seja, essa ferramenta, essa simples pergunta, essa sequência de perguntas, que na verdade é um método científico criado por pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal e com performance, vai te ajudar de maneira poderosa a lidar com a maioria das suas preocupações. Eu tenho certeza que vai ter muito benefício para a sua vida e para o seu bem-estar emocional. Tá joia? Então, faça esse exercício, faça esse método, siga essas dicas que eu tenho certeza que você vai ter mais bem-estar, mais saúde emocional. E qual que é a consequência disso? Você vai alcançar muitas coisas que você não conseguiu alcançar até hoje, tá joia? Então é isso aí.